Brig- Obrigada, Sara. Obrigada, Roberto, meu diretor. Vamos, então, só antes de começar a nossa conversa, vamos fazer uma pequena oração para a gente se colocar aqui na presença, né? Para a gente ir acalmando nossa mente, acalmando nosso corpo. Está todo mundo agitado no final de um dia de muito trabalho, de muitas obrigações. Então, vamos fechar os olhos e vamos pedir a Jesus que esteja conosco durante essa nossa conversa da noite de hoje, que ele nos acompanhe. Queremos expressar também nossa gratidão por essa oportunidade do encontro. Sempre é motivo de muita alegria, de muita felicidade para a gente estarmos aqui todos juntos, debaixo desse guarda-chuva maravilhoso de amor que é a Aliança do Divino Pastor. Então, nós agradecemos a todos os mestres, a todos os espíritos de luz, a todos os encarnados também, que juntos fazem isso acontecer todas as semanas. E nós queremos pedir a todos os espíritos que são encarregados dos estudos no Aliança, que eles estejam conosco, como sempre estão, nessas oportunidades, durante essa nossa conversa. E assim, então, com o nosso coração cheio de alegria, cheio de gratidão, a gente pede autorização para começar o nosso encontro, a nossa conversa da noite de hoje. Que assim seja. Bom, eu estava lá pensando, mas já faz um tempo, tá? Não foi hoje, não. Sobre o que eu ia falar da próxima vez que eu fosse falar com vocês. Aí, como eu tenho viajado muito a trabalho, eu fico sempre no mesmo hotel quando eu viajo para Teresópolis, tenho trabalhado lá toda semana. E esse hotel que eu fico, no lugar do café da manhã, ele tem um varandão também, assim, quando o tempo está bom e não está aquele frio danado que ultimamente tem feito, a gente consegue tomar café da manhã na varanda. E é muito legal. E aí, um dia desse, eu tava ali tomando café da manhã na varanda e chegou um rapaz que, assim, na minha cabeça, ele reunia todas as qualidades, assim, só porque eu olhei para ele, só pela estampa dele. Eu achava que ele era parecida com um daqueles caras de filme americano que eram de gangue de motoqueiro, sabe? Aqueles filmes americanos que chegam a gangue de motoqueiro. Olhei para ele e falei, gangue de motoqueiro, assim, só porque era, né, um estereótipo que eu tinha na minha cabeça. E aí ele sentou lá naquele varandão e tem muito passarinho, os passarinhos já estão acostumados, né, a irem lá, porque tem café da manhã, eles comem pãozinho, comem bolo, comem aqueles farelinhos todo, então junto um monte de passarinho. Eu falei, caraca, este homem da gangue de motoqueiros, ele vai espantar esses passarinhos todos, quero ver o que vai rolar aqui. Aí fiquei olhando, ele, para minha surpresa, ele pegou uns pedacinhos de bolo do pratinho dele, aí tem um murinho assim, ele foi lá, botou no murinho aqueles pedacinhos de bolo para dar para os passarinhos comerem, os passarinhos foram chegando, foram comendo o bolo, e ele ficou todo contente lá e tal, e eu falei, pô, Cristiano, olha só, você tem essa imagem na tua cabeça, né? Já pensou logo no cara da gangue de motoqueiro, e o cara todo afetivo, todo lá preocupado, dando comidinha para o passarinho, os passarinhos, tipo aquele filme da Cinderela, né, da Disney, os passarinhos tudo em volta dele lá, pipipi, todo mundo contente e tal. Aí eu falei, pô, fiz um julgamento apressado aqui, né? Só baseado no estereótipo do filme americano. Mas aí, beleza, continuei lá meu café da manhã. Aí pensei, acho que de repente isso pode ser um tema legal para a gente conversar numa dessas oportunidades. Aí continuei meu café da manhã, o rapaz tomou o café da manhã dele, os passarinhos comeram todo o bolinho dele lá, e ele foi embora. Aí chegou outro rapaz que tinha tipo o mesmo jeitão de componente de gangue de motoqueiro de filme americano. Aí eu falei, não vou fazer esse julgamento que eu fiz, olha só, já aprendi uma lição, né? Então, os passarinhos estavam lá, eu falei, certamente ele vai sentar lá e vai, né, ficar lá na boa convivendo com os passarinhos. Aí o que que ele fez? Ele pegou o guardanapo, espantou todos os passarinhos. Pá! Vai embora! Show, 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 show! Sai daqui, não sei o quê. Aí eu, caraca! Foi totalmente ao contrário do outro, né? Eles tinham o mesmo jeito, o mesmo tipo. Eu pensei uma coisa de um, o cara fez ao contrário. Eu pensei que o cara ia fazer um negócio e o cara fez ao contrário. Aí eu falei, pronto, eu acho que eu tenho que pensar sobre isso, né? Sobre essa questão dos julgamentos, porque a gente faz julgamento direto o tempo todo, né? Sem sentir, ou às vezes de propósito. Aí eu anotei no meu caderninho de ideias, falei, julgamentos, vou pensar sobre isso para a gente conversar da próxima vez. Então, é isso que eu vim trazer para a gente conversar hoje. E aí, assim, esse tema, ele é muito rico, né? Para a gente conversar e para a gente pensar. E eu me lembrei, quando eu comecei a pensar sobre essa questão,
E assim, eu comecei a pensar sobre isso porque estava pensando, estava me olhando, né? Eu estava me analisando. Eu comecei a pensar, pô, por que eu tive um julgamento tão apressado? Por que eu achei que ia ser de um jeito e fiquei surpresa porque foi de outro jeito? Como é que eu não conhecia aquelas pessoas? De onde que eu tirei as ideias que eu tive naquela hora? Né? E aí eu fui pensando sobre isso e eu me lembrei que eu tinha assistido uma vez um vídeo do Haroldo Dutra, que fala muito bem, né, sobre todos os assuntos, e ele estava falando sobre essa questão de julgamento. Aí ele falou um negócio que realmente acontece, né? Que a gente, em vez de a gente observar primeiro, né? A gente pensar, observar, às vezes até fazer algumas perguntas, quando é possível fazer para outra pessoa, né? Quando a gente está ali numa conversa e tal, antes da gente formar um juízo, antes da gente julgar, e ele fala isso com muita propriedade, porque ele é juiz de direito, né? O Haroldo, ele é juiz. Então, e ele fala, olha, o ser humano ele é assim, né? Ao invés de observar primeiro, ao invés de fazer perguntas, ao invés de pensar um pouco, de dar um tempo, já começa julgando, já começa fazendo pressuposições, já começa presumindo coisas, já começa antecipando, né, coisas. E na maioria das vezes sem conhecer nem as pessoas que estão sendo aquelas suposições, daquelas pressuposições, né? E aí ele diz assim, uma coisa que caracteriza muito o julgamento são três questões que ele colocou lá. Ele falou, primeiro são os adjetivos, né? A gente, quando julga as outras pessoas, a gente faz um juízo de valor, a gente já manda logo um adjetivo, né? Ah, tem cara de gangue de motoqueiro do filme americano. Ah, tem cara que vai espantar o passarinho. Ah, tem cara... Ou então a pessoa, aquela ali tem cara de que não gosta de trabalhar. O outro tem cara de que gosta de beber cachaça. O outro tem cara... Enfim, a gente sempre usa adjetivos, né? Ah, é muito chato, é muito feio, é muito grosseiro, é muito burro, é muito ignorante. Enfim, a gente mete logo um adjetivo quando a gente está julgando, né? A gente costuma usar a palavra nunca, né? Para falar do outro, né? Quando a gente está falando um julgamento, assim, fulano nunca pensa nos outros. Mas, tipo, nunca? Nunca? Porque nunca é nunca, né? Então, fulano nunca pensa nos outros, nunca pensa em mais ninguém, só pensa nele o tempo todo, né? Ah, fulano sempre faz isso, sempre me dá uma resposta torta. Sempre? Todas as vezes que ele falou com você, ele te dá uma resposta torta. Né? Então, essas três coisas me chamaram muita atenção, porque se a gente for separar, né, na nossa vida diária, na nossa vida de relação, todas as vezes que a gente pensou ou falou sobre outras pessoas e a gente usou essas três coisas, né, nunca, sempre, ou um adjetivo, e se isso configura, na maioria das vezes, um julgamento, olha só que a gente deve passar tipo 70% do tempo julgando, né? E a gente faz isso com a gente também, né? A gente se julga também. Então, eu achei legal porque isso é uma coisa que faz a gente prestar atenção, isso já vai chamar a nossa atenção. Né? E aí, todos nós fazemos isso sem sentir. Né? Às vezes a gente sabe o que está fazendo, a gente faz isso de propósito, a gente quer mesmo julgar, a gente quer falar do outro, a gente quer tirar conclusão. Né? E às vezes a gente faz isso de uma forma automática porque a gente tem uma ideia infantil, né? A gente tem uma ideia bem infantil mesmo de que o mundo e as pessoas estão divididos entre bons e maus. Porque quando a gente julga, a gente está fazendo o quê? A gente está falando, aquele ali é mau, aquela situação é ruim, aquele ali não é bom. Né? E quando a gente faz isso, nessa ideia infantil de que só existem dois polos, o bom e o ruim, o bem e o mal, a gente sempre se coloca no lado do bem, no lado do bom, porque se eu estou julgando o outro, né? E eu estou achando que ele não está fazendo alguma coisa direito, ou que ele está andando torto, porque o julgamento ele envolve, na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, um juízo negativo sobre a pessoa, sobre a situação. Então, se eu faço um juízo negativo sobre o outro, eu estou dividindo, né, as pessoas em grupos, as situações em grupos, o mundo em grupos, o grupo do bem e o grupo do mal. Eu estou me colocando no grupo do bem, porque se eu não estivesse no grupo do bem, eu não estava falando mal do outro, porque eu estou achando que ele não está no meu grupo, ele está no grupo do mal. Então, isso é muito... É uma coisa também que a gente faz inconscientemente, mas a gente faz o tempo todo. Então, a gente sempre se coloca no lugar daqueles que têm razão, né? Porque quem não tem razão não tem como julgar o outro.
E aí a gente se coloca no grupo no time dos bons, né? No time dos certos, e a gente julga o outro por uma régua de excelência, né? Por uma régua de perfeição, por uma régua de expectativa ou de ideal que ser humano nenhum normalmente vai conseguir alcançar, né? E a gente usa para os outros uma régua, a gente fica muito chateado. A gente acha que é injusto, a gente acha que não é isso, que o outro está sendo excessivamente rigoroso, que nós não somos assim, que nós não fizemos dessa forma, que não é assim que nós agimos. Então, a régua que a gente usa para os outros, porque a gente sempre se coloca numa posição de superioridade, né? A gente sempre se coloca no time dos bons e dos certos e dos corretos. A gente usa uma régua para os outros que a gente não gosta quando os outros usam para nós. E muitas vezes a gente exige uma perfeição que só Jesus, né? Até agora que nós conhecemos, só mesmo Jesus que foi capaz de demonstrar aqui quando estava na Terra. E aí a gente se lembra que no Evangelho, né, segundo o Espiritismo, no capítulo 10, que se chama Bem-aventurados os misericordiosos, tem duas passagens que falam sobre essa questão do julgamento, que uma delas elas estão no item 9 e no item 11 do capítulo 10 do Evangelho. Depois, se vocês quiserem dar uma lida com calma, vocês vão lá e dão uma lida com calma. Então, no item 9, tem aquela passagem que Jesus fala que as pessoas veem o argueiro no olho dos outros e não veem a trave nos seus próprios olhos. O que é argueiro, né, gente? Às vezes a gente lê os negócios também, não procura saber o significado e fica repetindo o negócio. Argueiro é poeira, é uma coisinha mínima, um trocinho micro, é um cisco no olho, né? Então, o que Jesus quis dizer? A gente fica detectando o cisco no olho do outro e dentro do nosso olho tem tipo uma trave, trave a gente sabe o que é, né? Sabe trave do gol, né? Do campo de futebol, um cabo de vassoura, um negócio enorme, um pedaço de madeira, isso daí é uma trave. Né? Então a gente fica catando a poeirinha no olho do outro para criticar e para localizar e para apontar, quando dentro do nosso olho tem uma trave enorme que a gente não vê, apesar de estar dentro do nosso olho, né? Então, Jesus fala nessa passagem, ele fala, primeiro você olha para o cisco que está, né? Antes de você olhar para o cisco que está no olho do outro, você vai lá e localiza a trave que está no seu olho. Então, você trabalha em você mesmo primeiro, né? Não vai usar para o outro uma régua que você não usa nem para você. Né? Então, isso é uma das coisas que Jesus falou para a gente quando esteve aqui e que a gente costuma repetir até para falar dos outros. Né? A gente fala assim, fulano, ele, em vez de olhar para a trave que está no seu olho, ele fica apontando o cisco que está no olho do outro. Aí você fala, fulano, né? Mas eu não faço isso. Né? E no item 11 é aquela passagem sobre a mulher adúltera, que todo mundo conhece, né? Que tá lá, a galera estava lá criticando, queria apedrejar a mulher que cometeu adultério, porque era crime e tal. Aí Jesus, naquele jeitinho dele muito lindo, foi lá, ficou escrevendo ali na terra, né, e tal, ficou na dele. Aí chegou uma hora que ele perguntou, mas tudo bem, beleza, então joga a primeira pedra aí quem não tiver pecado nenhum. Aí foi saindo de um por um, quando ele olhou só tinha mulher que tinha ficado lá. Por quê? Porque isso que a gente está falando, né? A gente, quando julga, a gente se coloca do lado da perfeição, do lado do bem, do lado do ótimo, maravilhoso, né? Do lado do sem pecado. Mas, na verdade, todos nós temos as nossas questões, né? Ninguém aqui é perfeito para julgar o outro. Então, foi isso que Jesus quis dizer. Né? Então, de fato, por que a gente não pode, além do fato de nós não sermos perfeitos, né? A gente não ter esse direito, porque a gente tem que, primeiro, olhar para nós mesmos, né? A gente tem que se concentrar em nós nessa questão, né, gente? Porque a gente, assim, se a gente tem uma trabalheira para fazer o processo de autoconhecimento, que a gente sabe que é necessário e que a gente também não costuma fazer o tempo todo, porque é difícil para nós, é difícil a gente admitir os nossos erros, as nossas falhas, as nossas imperfeições, as nossas dificuldades. Pô, a gente já não faz isso para a gente fica gastando tempo e energia para fazer isso para o outro, que está nos seus próprios processos também, né? Está nos seus próprios processos de dificuldade, de imperfeição, de questões, de lutas internas, de esforços, né? E a gente não conhece as circunstâncias do outro, como os outros não conhecem as nossas circunstâncias também, né? Tem até uma fala muito famosa de um filósofo espanhol, né? Todo mundo já ouviu falar. O nome dele é José Ortega y Gasset.
E ele fala que ele falou dele, né? Ele fala: eu sou eu e as minhas circunstâncias. Então nós somos nós e as nossas circunstâncias. Então é que nem aquela figura do iceberg, né? Que a gente usa muito. Quando a gente vê o iceberg, a gente vê aquela pontinha do iceberg que está para fora do mar, que está para fora, está acima da água. Mas para baixo da água, para baixo daquela linha do mar, tem um pedaço muito maior do que o pedaço que está para fora, né? O pedaço do iceberg que fica submerso é um pedaço muito maior do que aquele pedacinho dele que fica para o lado de fora da água. Então, todos nós somos nós e as nossas circunstâncias, e só quem conhece as nossas circunstâncias somos nós mesmos. Então, a gente não conhece as circunstâncias do outro. A gente não tem como conhecer as circunstâncias do outro. A gente descobre circunstâncias nossas que a gente nem estava consciente, né? A gente faz terapia, a gente se analisa, a gente se observa. Às vezes, nós que a gente depois pensa, não, realmente isso daí está em mim e tal. Então, assim, a gente não tem o domínio total das nossas circunstâncias todas, né? Quiçá das circunstâncias do outro. Então, essa questão do julgamento é muito isso também, né? A gente esquece que o outro também é ele e as suas circunstâncias. A gente esquece de pensar no iceberg, a gente esquece de pensar que o que a gente está vendo, às vezes, certamente sempre é um recorte de momento, tem recorte cultural, tem recorte de tempo, né? De espaço, de onde que aquela pessoa está, como ela está se sentindo ali, por que ela está falando daquele jeito, por que ela está falando aquilo, qual é a cultura dela, como ela foi educada, qual é a vida que ela teve, como ela está se sentindo naquela situação. Enfim, tem mil coisas que podem estar acontecendo ali. E a gente, que são as circunstâncias daquela pessoa, né? Que a gente não conhece, nem tem como conhecer. Então, como é que a gente pode olhar só para aquela pontinha do iceberg ali e fazer logo um diagnóstico do iceberg inteiro, né? A gente sempre vai estar errando, certamente a gente sempre vai estar errando. Assim como alguém que faz um diagnóstico nosso, sem saber as nossas circunstâncias, certamente vai estar errando também, né? E aí, esses são os aspectos mais fáceis da gente falar sobre essa questão do julgamento, né? E aí, quando eu pensei a gente conversar sobre isso, eu fiz uma pesquisa também e eu achei um texto muito bom de Joana de Ângelis, nesse livro aqui, da série psicológica dela, que se chama Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda. É esse livro aqui, que é um dos livros da série psicológica, né, de Joana de Ângelis, psicografado por Divaldo Franco. E no capítulo 12 desse livro, ela comenta justamente sobre esse item 10 do capítulo 10 do Evangelho, que é a passagem sobre a mulher adúltera. E o título desse capítulo do livro, né, da Joana é Julgamentos. E é muito interessante ler esse texto, porque ele fala sobre muitas coisas. Eu nem vou ler ele todo agora, porque ele é grande, e eu separei para a gente comentar sobre os 4 primeiros parágrafos desse texto. Porque, além dessas questões que a gente falou até agora, né, sobre nós não conhecermos as circunstâncias do outro, nós não sabermos tudo que está rolando ali, né, a gente fazer esses julgamentos de forma, às vezes, normalmente automática, e normalmente de forma negativa, e normalmente de acordo com uma análise muito rasa que a gente faz das situações e da outra pessoa, existe também as nossas questões internas que a gente envolve no nosso julgamento e que são, muitas vezes, desveladas pelo julgamento que a gente faz do outro. Então, eu vou ler aqui, um de cada vez, os 4 primeiros parágrafos desse texto da Joana, para a gente ir comentando, e aí vocês vão entender o que ela está dizendo e qual é esse ingrediente outro, né, que ela traz para essa conversa, para essa questão sobre essa coisa dos julgamentos. Então, ela começa dizendo assim: toda vez que o indivíduo descredenciado legalmente, porque ela está falando isso, sabe? Porque o juiz é credenciado legalmente para julgar, né? Então a gente não está falando do juiz, que é preparado, né? Que tem essa responsabilidade que a sociedade atribuiu a ele de fazer um julgamento. A gente está falando das outras pessoas como nós que não temos esse credenciamento legal para julgar. Então, ela diz: toda vez que o indivíduo descredenciado legalmente procede a um julgamento,
caracterizado pela impiedade e pela precipitação. Então, ela está falando de julgamentos que são caracterizados pela falta de piedade, pela falta de compaixão e pela precipitação, que é normalmente o que acontece quando a gente julga o outro, né? A gente não para, a gente não tem um pingo de compaixão primeiro e a gente julga muito apressadamente. Então, todas as vezes que isso acontece, esse indivíduo realiza de forma inconsciente a projeção da sombra que nele jaz. Ou seja, quando a gente faz um julgamento de forma impiedosa e de forma apressada, de forma assodada, precipitada, o que a gente está fazendo normalmente é projetando no outro alguma coisa que está em nós mesmos. E aí ela continua, desforçando-se do conflito e da imperfeição que lhes são inerentes. Ou seja, quando a gente faz esse tipo de julgamento, a gente está compensando, a gente está se compensando por alguma coisa que é nossa. A gente está se vingando por alguma imperfeição que nós mesmos possuímos. Submetido como se encontra a sua crueza escravizadora em tentativa de libertar-se. O que ela quer dizer com isso? Todos nós temos a nossa sombra, todos nós temos as nossas questões, todos nós temos as nossas dificuldades, nossas imperfeições, né? E quando a gente faz um julgamento apressado com relação ao outro, quando a gente faz um julgamento sem compaixão com relação ao outro, normalmente a gente está vendo nele o que está em nós mesmos. Então, por exemplo, né, um exemplo prático da vida que a gente está vendo todo dia, ainda mais nessa fase que estamos atravessando agora, né, da democracia, temos aí a eleição daqui a pouco, a gente vê o que na televisão toda hora? É um chamando o outro de ladrão. Ladrão, safado, corrupto, não sei o que, não sei o que lá. Tem gente que só pensa nisso e só consegue se referir ao outro como sendo ladrão. A pessoa vê corrupção em todas as coisas, vê corrupção em todas as pessoas, e tudo que o outro faz, ele atribui a alguma coisa errada, alguma coisa corrupta, alguma coisa fora da lei. Se eu vejo corrupção em tudo, se eu vejo roubo em tudo, se eu vejo mentira em tudo, eu tenho que ver por que meu olhar é só dessa forma. Por que eu só atribuo isso ao outro? Por que eu só penso nisso? Por que eu só vejo isso no outro? Provavelmente isso está em mim também. Eu tenho que olhar para mim e ver qual é a causa disso. Por que eu só vejo a desonestidade? Por que eu só vejo o lado ruim? Então, eu tenho que parar e olhar. Será que isso está em mim? Será que isso é alguma coisa que eu trago comigo? Né? Então, isso é uma coisa que Jonas já traz para essa discussão. A gente está projetando no outro o que é nosso, que o que nos incomoda no outro é a projeção que a gente faz de nós mesmos, né? Porque se isso nos incomoda, por que isso nos incomoda? Por que isso faz tocar alguma coisa aqui dentro de mim? Por que isso está me incomodando? Porque tem muita coisa que o outro faz e que eu nem ligo, não estou nem aí. O que acontece por aí e para mim não me toca em nada. Então, por que aquilo ali especificamente está me tocando? Por que aquilo ali especificamente está me trazendo essa reação? Por que aquilo me incomoda no outro? Né? Aí ela continua aqui no segundo parágrafo. A delicada questão do julgamento é dos mais complexos desafios que enfrenta a psicologia profunda, em razão dos inúmeros fatos que se encontram subjacentes no ato. O que ela está dizendo aqui? Que é uma questão muito complexa, porque muitos fatos estão dentro desse ato de julgar, dentro desse ato de julgar apressadamente, dentro desse ato de julgar impensadamente, que todos nós cometemos diariamente na nossa vida. Isso é uma questão muito delicada e muito complexa, né? Existem muitas circunstâncias por trás desse ato. E aí ela continua. Em razão dos inúmeros fatos que se encontram subjacentes no ato, quase sempre perverso, ou seja, ela diz que esse ato de julgar apressadamente e impiedosamente quase sempre é um ato perverso de quem está julgando, de medir a conduta de outrem com recursos que nem sempre próprios de ética, justiça e dignidade. É aquela questão da régua, né? O que ela está dizendo aqui normalmente, isso daí é um ato perverso que nós cometemos, e nós cometemos esse ato perverso porque nós somos perversos? A gente não gosta de se considerar um ser perverso, a gente não deve ser mesmo perverso, mas ali, naquele momento, estamos sendo perversos, né? Porque estamos colocando naquele julgamento uma régua que a gente não quer que usem para nós, que é uma régua excessivamente, né, de perfeição, enfim, de ética, justiça e dignidade.
for parar para pensar, a gente não consegue manter durante todos os nossos momentos, em todos os atos da nossa vida, em tudo que nós pensamos, né? Que a gente está falando nem só de atos, a gente está falando também de pensamentos, né? Bom, aí continua Joana aqui no terceiro parágrafo. Analisá-lo, ou seja, analisar esse ato de julgar, é devassar o inconsciente daquele que se atribui o direito de penetrar na problemática de outrem, embora ignore várias causas difíceis de serem identificadas, porque específicas, mantendo um comportamento, por sua vez, mais danoso, mais credor de correção e censura do que aquele que no seu próximo pretende punir. Então, ela quer dizer o que aqui? Analisar esse ato do julgamento apressado que nós costumamos fazer, do julgamento sem compaixão, né? Do julgamento que muitas vezes envolve uma certa crueldade com o outro, é devassar o nosso próprio inconsciente. A gente analisar esse ato é a gente se olhar para dentro de nós, a gente procurar em nós, no nosso inconsciente, por que nós achamos que temos o direito de julgar o outro, por que nós achamos que podemos penetrar na problemática do outro, por que nós achamos que, embora a gente ignore as causas daquela situação, por que nós não percebemos que é muito difícil identificar as causas daquilo ali? Por que a gente acha, então, que a gente tem o direito de julgar? E por que a gente não vê que esse ato de julgar, dentro dessas circunstâncias todas, ele é pior, mais danoso, necessita de maior correção e de maior censura do que o próprio ato que nós estamos julgando do outro? Deu para entender ou ficou muito viajandão esse negócio? Deu para entender, né? Então, assim, Joana joga na nossa cara isso. Ela fala, olha, por que você acha que você tem direito de julgar? Por que você acha que você sabe da situação toda? Por que você acha... Quem te deu esse direito, né? E por que você acha que você tem como julgar se você não conhece as causas, se você não conhece as circunstâncias da outra pessoa e da situação? E aí a gente lembra do item 9, que a gente falou do negócio do cisco no olho, né? A gente vai lá e fala para o outro que ele está com cisco no olho, e a gente não está enxergando que dentro do nosso olho tem aquele montão de pedação de madeira, de cabo de vassoura, daquela parada toda. E aí o quarto parágrafo desse texto, que é o último que eu vou ler, ela diz assim: mediante mecanismo automático de liberação das cargas de culpa e medo retidas no inconsciente, o julgador escusa-se de desvelar as imperfeições morais que possui, facilmente identificando o mínimo reprochável no outro, por encontrar-se atribulado por gravames iguais, uns e outros muito mais perturbadores. Então, traduzindo, Joana, o que ela quer dizer aqui? Ela diz, olha, nós temos um mecanismo automático de liberação das nossas cargas de culpa e de medo, que a gente fica retendo no nosso inconsciente. E um dos mecanismos automáticos de liberar o medo e a culpa que a gente tem no nosso inconsciente é através do julgamento do outro. E quando a gente faz isso, a gente está se excusando, ou seja, a gente está evitando, a gente está fugindo de revelar as nossas próprias imperfeições morais, porque a gente está apontando a imperfeição moral do outro, que é aquilo que Jesus falou quando ele falou do cisco no olho do outro e da trave no nosso olho. Então, quando a gente julga o outro, a gente está, através de um mecanismo inconsciente, colocando, querendo nos excusar, querendo nos desculpar, querendo colocar para fora medo, culpa, né, que nós temos em nós mesmos, no mecanismo inconsciente, e aí a gente identifica no outro um mínimo qualquer reprochável, né, de um mínimo qualquer de problema, de questão que a gente acha que é passível de julgamento, é passível de apontar, porque porque nós temos dentro de nós mesmos gravames iguais ou piores do que aqueles que a gente está apontando no outro. E que para nós são muito perturbadores. E por isso a gente não tem coragem de enfrentar em nós. Então a gente acaba apontando no outro. E isso é um mecanismo inconsciente, é um mecanismo de projeção, né? Então a gente aponta no outro aquilo que nos incomoda em nós mesmos e que a gente não tem coragem de reconhecer em nós mesmos. E isso é muito maneiro, da gente saber o que acontece, né? Por quê? Porque se a gente tem essa dificuldade, né? Porque isso é um processo mesmo difícil e complicado, né? Se a gente tem essa dificuldade de desvendar e de conhecer o nosso inconsciente, e nós somos
nós somos pautados muito mais pelo nosso inconsciente do que pelo que nós já temos como coisas que nós trouxemos para o nosso consciente, né? Então, se isso é tão difícil, o inconsciente ele dá jeito também de botar as coisas para fora, para a gente poder tomar consciência delas. Isso acontece, às vezes, durante o sono, né? Quando a gente sonha, quem faz terapia sabe, o pessoal que é terapeuta aí, junguiano sabe que tem muito símbolo nos sonhos, né? Então, o nosso inconsciente ele encontra formas de colocar para nós aquilo que está dentro de nós, que está ali enterrado no inconsciente e que precisa ser colocado para fora para ser trabalhado por nós. E um desses mecanismos, muitas vezes, é essa projeção que a gente faz no outro. E a gente, muitas vezes, faz essa projeção no outro através do julgamento. Então, a gente aponta no outro aquilo que nos incomoda, aquilo que está em nós, que está no nosso inconsciente, e que o nosso inconsciente está mostrando para a gente, através daquele julgamento, para a gente botar para fora e poder trabalhar em nós mesmos. Vou até tomar um chazinho aqui, né? Porque essa parada realmente é complexa, mas a gente tem que pensar nisso. Então, o que a gente vai fazer, então? Além de terapia, né? Porque é por isso que Joana fica falando o tempo todo, né? E que os espíritos falam, que Jesus falava, conhece-te a ti mesmo. A gente tem que se conhecer, né? A nossa jornada aqui na encarnação e em todas as nossas experiências de vida, tanto no plano físico quanto no plano espiritual, é uma jornada de autoconhecimento, para a gente poder chegar na plenitude do nosso autoconhecimento, né? Para a gente poder chegar na plenitude de quem nós somos, como Jesus, por exemplo, chegou na plenitude de quem ele é, para a gente poder caminhar daí para frente, né? Então, o que a gente vai fazer, né? Como é que é essa busca, esse processo incessante, né, de autocrítica, de autoconhecimento, de fazer perguntas para nós mesmos, de se auto-observar, de perceber quando a gente está fazendo isso. Então, a gente tem que ser capaz de perceber quando a gente está fazendo esses julgamentos apressados, impiedosos, né? E capaz de identificar quando que a gente está colocando, através desse julgamento, as nossas próprias coisas no outro. Então, a gente tem que trazer para nós essa consciência, a gente tem que estar ligado, por isso que a gente tem que ficar vigiando. Jesus já falava, tem que vigiar e tem que orar, né? Então, a gente tem que se vigiar para a gente estar consciente de quando a gente está fazendo isso. Quando a gente está nesse processo, a gente tem que tornar esse processo consciente em nós. Opa, estou julgando. Opa, pera lá. Por que eu estou pensando isso? Por que eu estou falando isso? Por que eu estou achando isso daquela pessoa ou daquela situação, né? A gente tem que saber por que a gente está fazendo isso, por que eu estou julgando, por que eu estou julgando dessa forma, por que eu estou julgando apressadamente, por que eu estou fazendo tudo ao contrário do que eu estudei, do que eu li, do que eu acho que deveria ser feito, né? Então, ficar sempre se perguntando os porquês, por que eu estou vendo, por que aquilo está me incomodando tanto no outro, por que aquela situação está me gerando tanta raiva, tanto desconforto, tanto ressentimento, por que esses sentimentos estão acontecendo em mim, né? A partir da hora que a gente toma consciência de que a gente está fazendo esse processo de julgamento, a gente percebe por que a gente está fazendo isso, o que em nós nos leva a fazer isso, a gente vai trabalhar nisso. E é só para isso que serve, só serve para isso, né? Todos esses processos, todos esses encontros de estudo, né? Todas as nossas idas ao centro espírita, todas as palestras que a gente ouve, todas as palestras que a gente faz, tudo que a gente lê, só serve para isso. Só serve para a gente identificar as coisas, para a gente tomar consciência das coisas em nós, para a gente trabalhar nelas, para a gente poder ir galgando, né, os nossos degraus não, né? Degraus de consciência, de iluminação, né? de progresso, de autoconhecimento. É só para isso que serve, para a gente trazer essas coisas para a nossa vida, para o nosso dia a dia, porque é no dia a dia, porque é na vida que a gente vai dando esses passos, né? Que a gente vai subindo esses degraus. Então, é em casa, é com a família, é com os amigos, é na campanha política, é quando a gente fala dos candidatos, é quando a gente pensa por que a gente vai votar, como que a gente vai votar, é quando a gente olha para as situações da vida, todas as situações da vida, é sempre e o tempo todo, né? E aí, só para encerrar, então, essa nossa conversação de hoje, porque a gente tem muita coisa para pensar já sobre isso, né? Eu achei uma frase muito boa do Chico Xavier. Então, eu vou encerrar com essa frase. E ele disse o seguinte: se nós julgamos melhores do que os outros,
por que esperamos deles melhores atitudes do que as nossas? Porque se eu sou melhor do que o outro, por que eu acho que o outro tem que ter atitudes melhores do que as minhas? Porque se eu sou o bonzão, se eu sou o cara, se eu sou melhor do que o outro, né? Se eu estou do lado do bem e o outro está do lado do mal, por que eu espero? Por que eu estou julgando o outro e criticando o outro de não estar fazendo o que eu faço se eu sou melhor do que ele? Então eu não podia nem julgar nem criticar, eu sou melhor do que ele. Por que eu espero que ele seja melhor do que eu, já que eu sou o bonzão, né? Então, fica esta reflexão para nós, que Chico Xavier era um cara muito iluminado e ensinou muita coisa aqui para a gente, né, quando ele teve aí. Bom, então, com isso, encerramos hoje a nossa conversa sobre julgamentos. Vamos pensar sobre isso. Eu tenho pensado sobre isso desde então. E vamos nos colocando agora nas nossas posições bem confortáveis para a gente fazer o nosso passe. Enquanto vocês vão pegando aí o copo d'água, a garrafa de água, jarro de água, para botar do lado para a gente fluidificar. Quem já está aí com tudo certinho, tudo pronto, vai relaxando, vai se colocando numa posição confortável. A gente vai fazer uma pequena oração para a gente já ir entrando no passe, né? Para a gente já ir se colocando aí nessa situação de presença. Um método muito bom para a gente ficar no aqui e agora, porque a gente sabe que o passe, primeiramente, é para nós, então a gente não tem que pensar nos outros quando a gente está tomando passe. Né? Vai ter um momento do passe em que a gente vai pensar nos outros, mas a gente vai pensar primeiro em nós. Então, uma técnica muito boa é a respiração. Né? Então, a gente vai fazendo inspirações e expirações bem profundas, procurando esvaziar bastante o pulmão na hora da expiração. Então, a gente procura encher o pulmão de ar, numa inspiração bem longa e uma expiração mais longa ainda. Então, cada um no seu tempo, vamos fazendo essa respiração, enquanto todo mundo vai se colocando num lugar confortável, e a gente já vai começar com uma oração, primeiro agradecendo por esses momentos que a gente teve de reflexão sobre esse assunto que a gente escolheu conversar hoje, né? Por essas intuições que a gente teve na hora de falar. A gente agradece porque a gente tem essa oportunidade de todos juntos de pensar sobre essas questões tão importantes para nós, para o nosso autoconhecimento, para a nossa caminhada de progresso aqui nessa nossa encarnação, que a gente possa aproveitar ao máximo essa oportunidade que nós estamos tendo aqui nesse mundo material, na Terra, convivendo com tanta gente, lidando com tantas situações, tendo tantas oportunidades, né? Tantas provas, tantas situações em que a gente é chamado a pensar e a colocar em prática aqueles conceitos todos que a gente já sabe tão bem a nível racional, mas que para a gente trazer para o nosso coração e para a nossa prática diária, às vezes é tão difícil. Então, nesse momento, Senhor, nós te agradecemos. Nós estamos aqui agora, todos prontos e preparados para receber os benefícios do passe. Nós pedimos a todos os espíritos de luz que participam desse trabalho de passe na Aliança do Divino Pastor, que estejam conosco. Todos nós temos os nossos espíritos protetores, aqueles espíritos que estão sempre conosco nas nossas casas, no nosso dia a dia. Com certeza eles estão agora ao nosso lado, com certeza eles vão participar desse momento do passe também, ajudando a gente a reunir a energia de luz e de saúde, de equilíbrio que nós recebemos do mais alto, para poder transferir essa energia toda para o nosso corpo físico, mental e espiritual. Então, nesse momento, relaxados, com o nosso corpo físico muito relaxado, de olhos fechados, focados no momento presente, a gente vai voltar nossa atenção para o nosso chakra coronário, que é aquele que está localizado no alto da nossa cabeça, que é onde nós sabemos que nós fazemos a ligação direta com o mais alto, a ligação direta com a espiritualidade. Essa ligação, ela é constante, ela é ininterrupta, ela está o tempo todo funcionando, mas nesse momento específico a gente está visualizando isso, porque a gente costuma esquecer isso durante a nossa vida de correria do dia a dia. Então, visualizando o nosso chakra coronário, e a partir dele a gente vê esse cordão de energia fluídica maravilhoso que nos liga ao Criador, que nos liga à fonte de toda a vida, à fonte de toda energia, de toda a saúde, à fonte da vida de todo o universo. Nós sabemos que nós estamos permanentemente ligados ao nosso Criador, permanentemente ligados a essa fonte de amor incondicional, de amor eterno, de amor incessante, esse amor que se espalha por todo o universo,
esse amor que interliga todas as criaturas no universo, desde as mais pequenas até as maiores, esse amor que interliga todos os planetas, que está presente em todos os processos do universo todo, nos processos de vida, nos processos de transformação, nos processos de movimento. Essa força, essa energia, esse amor, ele nos preenche, ele nos envolve, ele penetra sob forma de energia pelo nosso chakra coronário e ele se expande e se espalha por dentro do nosso corpo físico nesse momento. E ele envolve todos os nossos órgãos, e ele está na nossa corrente sanguínea, ele envolve todas as nossas células, ele envolve o nosso corpo físico por fora. Esse amor incondicional em forma de energia, em forma de saúde, em forma de equilíbrio, em forma de força, ele nos preenche e nos envolve nesse momento, fisicamente e totalmente. E agora, a partir do nosso corpo físico, ele também vai preencher e vai envolver o nosso perispírito e também o nosso espírito. E todos os nossos corpos espirituais estão sendo envolvidos nesse momento por essa energia de luz, de amor, de força, de saúde e de equilíbrio. E estamos sendo fortalecidos, estamos sendo iluminados, estamos sentindo paz, estamos sentindo proteção, estamos nos sentindo fortes, estamos nos sentindo nutridos, acolhidos, protegidos, estamos nos sentindo olhados pelo nosso Criador. Ele nos olha sempre, o tempo todo, ele nos cuida, ele nos preenche, ele nos dirige, ele nos manda tudo que nós precisamos para essa nossa experiência terrena e para nossas experiências todas. E agora, todos envolvidos e preenchidos por essa energia maravilhosa, essa energia de amor, de equilíbrio, de força, de saúde, de paz, nos sentindo aconchegados, nos sentindo fortes e protegidos, nos sentindo equilibrados, com a nossa fé muito fortalecida. Nós vamos vibrar a partir de nós essa energia maravilhosa para os ambientes físicos onde nós estamos agora situados. Então, onde a gente estiver agora, essa energia vai preencher nossos lares, nossos locais de trabalho, se a gente está no carro, se a gente está na rua, a gente está vibrando a partir de nós essa energia que vai se espalhar por todos esses lugares. Ela vai alcançar também os lares, os lugares onde estão aquelas pessoas queridas, nas quais a gente vai pensar nesse momento. Nos encarnados e nos desencarnados também, que nós amamos e que estão no plano espiritual, todos eles agora estão sendo envolvidos e preenchidos por essa energia maravilhosa que está sendo vibrada a partir de nós e que nós recebemos incessantemente do nosso Criador, do nosso Deus, da nossa fonte de amor, da nossa fonte de energia. Então, todos os locais por onde nós passamos, onde nós vivemos, estão sendo preenchidos por essa energia. Todos os espíritos que estão localizados nesses lugares agora, aqueles que são amigos, aqueles que ainda não conhecem a Deus, aqueles que ainda estão em sofrimento, aqueles que estão confusos, que estão desencaminhados, também estão sendo, nesse momento, envolvidos por essa energia, também estão sendo preenchidos por essa energia de amor, estão sendo socorridos, aqueles que conseguem ser socorridos nesse momento, levados para lugares de refazimento, de repouso, de instrução. Todos aqueles que sofrem nesse momento, que estão no nosso coração, também aqueles que nós não conhecemos, e aqueles também por quem nós não nutrimos amor, porque ainda não somos capazes, mas que um dia nós seremos capazes de amar, aquelas pessoas que nos desafiam, que desafiam a nossa compreensão, que desafiam a nossa compaixão, que desafiam a nossa paciência, que desafiam os nossos valores, os nossos sentimentos. Essas pessoas também agora estão sendo objetos dos nossos pensamentos, estão sendo envolvidas por essa energia maravilhosa. Aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão nas ruas, sem ninguém para olhar por eles, aqueles que estão nos manicômios, nos presídios, aqueles que podem estar aparentemente tendo vidas ótimas, maravilhosas e felizes, mas que têm um sofrimento interno muito grande, aqueles que sofrem de doenças espirituais, de doenças psicológicas, que sofrem de doenças morais, emocionais, além das doenças físicas, que todos sejam contemplados, envolvidos e preenchidos por esse amor, por essa força, por essa energia. E assim, Senhor, preenchidos que estamos pelo teu amor, conscientes que estamos da tua proteção, do teu carinho, do teu cuidado, aconchegados que estamos em ti, sentindo essa paz que nos envolve, sentindo a confiança que nós temos no teu amor e nos teus desígnios e na tua justiça, com os nossos corações repletos de gratidão,
Nós agora vamos focar nas nossas águas para que elas sejam fluidificadas e energizadas com tudo aquilo que nós precisamos para o nosso equilíbrio, para a nossa paz, para a nossa saúde física, emocional, espiritual, mental, para o nosso conforto interno e daqueles que vão beber dessas águas. Que as águas de todos aqueles que não puderam estar hoje conosco, mas que estão pensando em nós nesse momento, porque fazem parte desse grupo, também sejam fluidificadas agora, pela nossa vontade, pelo nosso pensamento, pela força que nós possuímos, porque é dessa força que vem de Ti, que nós nos nutrimos, que nós vivemos, que nós usamos para levar o que nos é possível levar para todos aqueles que precisam, que essas águas sejam fluidificadas. E assim, Senhor, tendo fluidificado as nossas águas, tendo nos fortalecido, tendo nos apaziguado, dentro dessa corrente que nos une, nós te agradecemos, nós somos gratos a todos aqueles que participaram conosco do passe, dos estudos, das conversas da noite de hoje. Nós pedimos, Senhor, com todo amor, com toda tranquilidade, com toda gratidão, autorização para encerrarmos o nosso passe e o nosso encontro da noite de hoje. Que o Senhor nos acompanhe, que nos proteja durante toda a nossa semana, que a gente possa se encontrar aqui novamente, com os nossos corações cheios de alegria, na semana que vem. E que a gente se lembre disso tudo que foi falado, que a gente consiga aplicar tudo isso na nossa vida, e reconhecer em nós também criaturas que são passíveis de erro, passíveis de falha, e que também merecem todo o amor, toda a compaixão, toda a compreensão e todo o perdão. Que assim seja. Graças a Deus.